Eu passei 40 dias sem comer doce na quaresma e isso mudou muito mais do que só a minha alimentação. Eu sou a Natália, eu moro em Budapeste, na Hungria, e eu estou fazendo vídeos de rotina, alimentação saudável, hábitos saudáveis e também sobre morar fora. Eu decidi fazer esse jejum de quaresma porque eu queria muito aumentar a minha espiritualidade, a minha relação com Deus e ter esse suporte dele também. Além disso, eu também estava vindo de um período que eu tinha muitos chocolates em casa e eu sempre fui uma pessoa meio descontrolada para doces. Assim, se eu tenho em casa, parece que eu tenho que comer tudo até acabar, porque senão eu não tenho controle, sabe? Então, eu tinha recebido vários presentes de aniversário, que é em janeiro, meu aniversário, e também tinha vários eventos sociais que tinha sobremesas e coisas assim, então eu tava vindo de um período muito automático comendo doces. Eu tinha que comer todos os dias porque eu tinha chocolate em casa. Quando eu saía pra ter esses eventos, eu acabava comendo descontroladamente. Então, não foi um período muito legal. E aí eu já queria unir esse desafio pessoal comigo mesma com a minha espiritualidade, com o jejum da quaresma, e aí eu fiz os dois no mesmo período, né? No caso, decidi fazer isso no mesmo período. A expectativa era que eu talvez não fosse conseguir, porque eu nunca tinha me proposto a fazer um desafio tão difícil, que pra mim é muito difícil, né? A questão com doce e tudo mais, e ainda mais se tem eventos sociais. Mas eu achei que talvez em algum momento eu iria, sei lá, dar uma recaída, sabe? E na verdade a realidade foi outra. Assim, nas primeiras 2 semanas foi muito difícil. Eu lembro que eu tinha que lutar todos os dias contra o meu pensamento daquele automático de comer só por comer, porque eu estava acostumada a ter um docinho depois do almoço. Depois dessas 2 primeiras semanas, eu consegui me habituar, no caso, a não ter o doce na minha rotina mais e também evitar, no caso, dizer não para as pessoas e tudo mais. Então, as semanas do meio ali da transição, né, no caso, da desintoxicação, foram mais tranquilas, posso dizer assim, e foi um momento de me adaptar a essa nova dinâmica na minha vida, né, de cortar os doces. E nas últimas semanas foi muito mais tranquilo, porque realmente eu já nem lembrava o gosto do doce, sabe? É muito doido, porque eu acho que é o mesmo processo de cortar refrigerante. Eu cortei com 16 anos, parei de tomar, assim. No início eu lembro que foi muito difícil, porque era muito costume, né? Tu tá em eventos sociais com a família e ter sempre uma Coca, uma Pepsi, um Guaraná, qualquer coisa assim. E tu ter o hábito de tomar junto, né? Ainda mais que é uma bebidinha gostosa, com gás e tudo mais. Quando eu decidi cortar no início foi muito difícil, porque eu tinha que fazer um esforço muito grande, que eu tava muito acostumada, né? Depois de um tempo tu se acostuma, tipo, hoje em dia eu posso almoçar com a minha família, jantar, enfim, tem refrigerante lá, eu não sinto vontade de tomar. Sei lá, não é mais um hábito pra mim, então eu não tomo refrigerante, é muito doido. Mas eu acredito que seja a mesma coisa com doce, né? É só uma questão que a gente tem muito isso implementado na nossa sociedade, de ter sobremesa, de ter doce sempre, ou de alguma coisa que a gente vai se divertir ou comer depois do almoço, comer depois da janta, comer em algum evento mesmo. Tem aquela coisa do doce, né? De alguma coisa divertida. Mas nesse período foi muito importante isso pra mim, pra mostrar, me conscientizar que se eu for comer agora, né? É porque é uma ocasião especial, porque eu tô querendo compartilhar com os meus amigos, porque eu gosto de cozinhar também, então fazer bolos, fazer sobremesas é uma coisa que me faz bem e eu gosto de compartilhar com os outros, não só pra mim, no caso, eu não sou muito fã de ficar fazendo só pra eu comer, sabe? Sozinha. Então, depois desse período de 40 dias sem doce, o que mudou em mim, de fato, assim, tanto em aspecto físico, aspecto espiritual e aspecto de mentalidade. Pra mim, eu vejo que o que mudou foi muito a minha relação com Deus, porque quando eu fiz esse jejum, que foi no ano passado, não foi nesse ano da quaresma, foi em 2025, eu tava voltando a me reaproximar de Deus, a construir a minha fé melhor com Ele e meu relacionamento também. E foi um período muito bom, porque me fortaleceu, me mostrou que Ele me dá suporte para eu conseguir enfrentar esses desafios maiores, que a gente pode se
propor a fazer e também que a gente pode enfrentar na vida, né? Então foi muito bom pra mim, porque depois desse desafio, né, desse jejum, eu me senti muito mais capaz e senti que eu poderia fazer qualquer coisa, mesmo que talvez no início a gente ache que não consiga, né? Então isso fortaleceu muito a minha vontade, a minha coragem e também a minha disciplina. Além disso, na parte física, muitas pessoas falaram que tinham sentido que eu emagreci. Por mais que eu nunca tive sobrepeso, nunca engordei significativamente, né, pra ver uma mudança gigantesca, eu senti que eu. Como é que é? Murchei, sabe? Parece. Não sei explicar, mas tipo. Não sei se meu corpo desintoxicou, o que aconteceu. Meu rosto tava muito bom também, de questão de não estar com espinhas, ele tava bem limpo, dor de cabeça eu tava tendo menos, com menos frequência também, porque eu já notei que quando eu como muito doce eu tenho muitas dores de cabeça, porque eu tenho enxaqueca crônica. Mas assim, eu acho que agora lembrando foram esses as minhas diferenças, né, de antes e depois desse jejum. Porque eu já vinha seguindo uma alimentação saudável, hábitos saudáveis, eu sempre busco manter minha vida constante, por mais que eu tenha exceções, obviamente, mas eu sempre busco ter essa vida saudável e tudo mais. Então, pra mim não foi uma diferença tão gigantesca assim, mas visualmente para as outras pessoas eles perceberam. Eu, como eu me vejo todo dia, eu acabei não percebendo tanto. Agora eu vou falar sobre dificuldades reais nesse processo. Eu acredito e eu também percebi que muitas das dificuldades são em relação ao comer emocional, ou seja, quando a gente fica triste, a gente tá estressado, a gente, sei lá, tá entediado, a gente quer comer ou quer afogar essas emoções em alguma coisa, seja na comida ou no doce, mas principalmente no doce, né, a maioria das pessoas. A gente cuidar disso e se policiar com isso é muito bom, porque às vezes tudo bem a gente comer doce por estar desse jeito, mas não colocar isso como um hábito real, sabe? Ai, não, eu tô triste, eu só vou resolver comendo doce. Não. Tu vai resolver de outras formas, tu pode ir conversar com os teus amigos, tu pode ir tomar um café com alguém, sabe? Conversar realmente, assistir uma série, comer uma pipoquinha, sabe? Sem muito óleo, né? Claro. E ouvir uma música, ler, eu amo ler, então, tipo, ler, sei lá, um romance, ler alguma coisa que vai te deixar mais feliz e mais, enfim, distraído. Essas coisas, sabe? Eu acho que a gente tem que cuidar muito do emocional, porque às vezes a gente quer depositar toda a nossa angústia, todo o nosso emocional na comida, e isso é uma coisa que não vai resolver, e no fim das contas, depois a gente vai acabar se arrependendo, né? Se acabar engordando ou passando mal com isso. Então, no fim das contas, não faz tão bem, né? Não vai melhorar, talvez piore até o teu emocional com isso. Outra dificuldade real é os ambientes sociais, que às vezes a gente quer comer só porque estamos lá, não porque a gente tá com vontade de verdade, ou talvez a gente queira comer mais do que o normal porque a gente tá nesse ambiente e a gente se prive o resto do tempo. Então, eu acho que é necessário, a gente pode comer, a gente vai comer eventualmente, mas não comer com aquele pensamento de escassez, que isso é uma coisa que eu tenho que cuidar muito pra mim, sabe, também. Tem que levar pra minha vida até hoje, que às vezes a gente quer comer até acabar, sabe? Parece que a gente nunca mais vai ver aquilo na vida. E na verdade a gente vai ter outros aniversários, a gente vai ter outros eventos, outras datas comemorativas como Páscoa, Natal, Ano Novo, enfim, aniversários. E não vai ser a última vez, sabe? Então a gente tem que tentar comer porque gosta, porque é um gosto bom. Em vez de pegar o sorvete maior, vamos pegar o sorvete menor, porque depois a gente sabe que talvez no outro dia a gente vai comer de novo. Então, essas pequenas escolhas que é muito importante a gente colocar na nossa vida e também levar pra essa questão do doce, do açúcar. Rotina, né, que era o que eu tava tendo o período depois do meu aniversário, depois das festas de Ano Novo e de Natal, que eu tava comendo doce todos os dias, meio que descontroladamente, só por ter o doce e por ter aquela rotina, depois do almoço eu vou comer, depois da janta eu vou comer um pouquinho, sabe? Só por costume, nem era porque eu tava com vontade de verdade. E isso a gente tem que cuidar muito também.
E isso é uma dificuldade muito grande, né, que a gente tem no nosso dia a dia. Dicas para quem quer fazer. Ter um propósito real. Ou uma fé, no caso em relação à fé, ou pessoal mesmo. Ah, é disciplina, eu quero emagrecer, eu quero cortar o doce porque eu tenho um descontrole. Então, ter um propósito bem fixo e real é muito importante para quando tu tem aqueles momentos que, ai, será que eu vou ter a recaída? Eu lembrar desse propósito, lembrar desse objetivo maior que eu tenho e porque eu estou fazendo esse jejum, né? Uma coisa que me ajuda muito é não comprar e nem ter doces em casa. Os que eu tinha da época do meu aniversário, eu dei tudo pra minha amiga e também comi antes. Mas eu não tenho, geralmente. Se eu quero comer doce em algum momento, eu vou lá e compro. Ou eu vou, sei lá, na casa de alguém que vai ter sobremesa, coisas assim. Mas em casa, nos dias normais, eu não vou ter doce porque eu não consigo ter o controle. Então, se tu quer fazer o jejum, no caso, é sempre bom não ter. Ou se ter, né? Porque tem família, não consegue não ter em casa, tem criança, deixa num lugar bem escondido que não vai estar ali no teu alcance, tu teria que fazer um pouco de esforço a mais para conseguir ele. Então, isso dificultou um pouco a questão do comer no automático. Coisa que me ajudou muito também quando eu tive um evento social na casa de uma amiga, eu levei água com gás e limão. E aí eu fiquei bebendo todo o tempo, sabe? Tipo, antes do almoço. Aí depois do almoço, quando o pessoal tava lá comendo as sobremesas e eu não poderia comer, eu tava bebendo água com gás e limão. Isso é uma coisa muito boa porque ela enche o estômago e também tem um gostinho diferente. Outra coisa que eu tô fazendo ultimamente também e que me ajuda muito é xarope sem açúcar, que geralmente é saborizado. Eu compro de frutas vermelhas, de morango mesmo. É muito gostosinho porque daí eu boto tipo um dedinho assim, sabe? Com água com gás e fica uma delícia. Fica tipo um suquinho, uma bebida gaseificada e não tem açúcar, não tem nada. Então é muito bom. Outra coisa que ajuda muito no dia a dia é para ter aquele paladar doce é incluir lanches doces, sem açúcar no caso. Lanches com frutas, com iogurte, com whey, panquecas proteicas de banana, de frutas vermelhas, enfim, o que tu quiser. E bolinhos de banana, bolinhos diferentes assim, mas lanches doces, sabe? Na tua dieta, porque isso ajuda muito a tu ter aquela sensação de que tu tem coisas doces, sabe, no teu paladar. Tu não come só coisa salgada, tipo, o almoço, crepioca ou coisas assim. Então é muito, muito interessante, muito boa essa estratégia também. Uma coisa que é, assim, pra mim, pelo menos funciona muito, é, por exemplo, às vezes eu quero comer doce ou qualquer outra coisa, assim, depois das refeições ou comer mais, e aí eu gosto muito de tomar chá. Chá de frutas vermelhas, chá de ameixa, tem uns gostinhos muito bons, assim, que eu adoro. E chás no geral, mas eu gosto muito de tomar porque me ajuda muito a controlar aquela coisa de saciedade, sabe? A ter mais saciedade depois das refeições e também naqueles períodos que a gente não tem a refeição mesma, né? Então isso ajuda demais. E se tu gostou desse vídeo, desse tipo de conteúdo, me conta aqui nos comentários, se inscreve no canal, porque eu tô postando muitos vídeos relacionados à vida saudável, hábitos, rotina aqui morando em Budapeste, então um beijo e até a próxima!